estamos no Setembro Policial e hoje nós vamos falar sobre o livro Concerto a Quatro Mãos, do Paulo Viegas, que é um autor português. Esse livro eu recebi em parceria com a editora portuguesa Chiado Editora. Eu recebi esse livro tem um tempinho e eu guardei ele de propósito para falar com vocês esse mês. Já adianto que esse é um dos prêmios do segundo sorteio desse Setembro Policial. Como eu falei, esses sorteios estão sendo feitos com alguns parceiros aqui do blog e outros blogs que eu convidei para esse Setembro Policial. Esse livro aqui é bem diferente, ele vai ter dois narradores que estão escrevendo ali, como se fosse um diário, essa história, e esses narradores se intercalam e não sabem da existência um do outro. Os dois narradores têm um relacionamento com a Rita, que é uma violinista e está crescendo, está aparecendo como violinista. Ela foi escolhida para uma posição de destaque, ela ganhou uma bolsa de estudos e a gente vai ver esses dois narradores lidando com a Rita de formas diferentes. Um é muito ciumento, tem medo de que a Rita escape dele, que ela o abandone ou que ela esteja traindo ele é muito possessivo. E o outro também é muito apaixonado pela Rita, ela é o ar que ele respira, digamos assim. Mas ele já é mais compreensivo, já é mais seguro da relação deles. Os dois acham que a Rita esquece em alguns momentos, achando que falou alguma coisa pra eles que ela não falou. E essa questão vai sendo esclarecida melhor ao longo da história. É um livro muito interessante. Logo acontece um assassinato. Isso não é spoiler, tem aqui na sinopse a mão assassina. Um desses narradores é culpado, o outro inocente desse assassinato. E a gente consegue perceber tranquilamente durante o livro qual é um, qual é o outro. E é muito interessante que o assassino consegue justificar todos os seus atos, ele nunca é o culpado. E ele acaba prejudicando o outro narrador, né, que é apaixonado pela Rita e fica sem saber o que aconteceu com ela, sem saber por que ela desapareceu. Até que os primeiros indícios de que ela tenha sido assassinada aparecem, demora um pouquinho. Então eu gostei do livro, apesar dele ter algumas falhas. Como são dois diários, eu achei que em alguns momentos a história fica meio repetitiva quando demora a acontecer alguma coisa nova e fica se baseando muito no que os personagens estão sentindo. Como é um diário, isso faz todo sentido, mas eu achei que o autor deveria ter um pouquinho mais de cuidado para que isso não ficasse um pouco cansativo. O autor também usa frases bem curtas, como se a gente estivesse pensando mesmo, só que essas frases, por exemplo, às vezes começam com a mesma letra, tipo, que fiz isso, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo outro. Isso em alguns momentos eu acho válido, mas como acontecem várias vezes ao longo do livro, eu achei que ficou um pouco repetitivo para a história. Mas a história vale muito a pena, a história te prende, você vai ficar curioso, querendo saber o que vai acontecer com esses personagens. Quando a polícia entra em ação é muito interessante, porque a gente vai ter a visão dos dois, que se tornam suspeitos pela relação com a Rita, mas um indignado porque é inocente e o outro cantando vitória de que está escondendo as coisas da polícia. Eu fiquei com medo de quando a polícia entrasse em ação, como isso acontece mais ou menos no meio do livro, a história fosse se arrastar, mas eu não previ que os próximos passos desse assassino seriam interessantes e bem tensos, né, de se ler. A história consegue aí te prender até o final e tem um final bem surpreendente. Agora eu vou falar desse livro com um spoiler. Então, se você está satisfeito de saber essas informações até aqui, pode parar o vídeo por aqui e pular até o minuto que eu vou deixar aqui na tela, que é quando termina o spoiler. Então, logo que você começa a ler esse livro, é coisa assim de 30 páginas no máximo, você percebe que os dois narradores na verdade são a mesma pessoa. Ele tem uns brancos, que um vai falar que são os brancos, o outro vai falar que são uns negros. Um vai achar que esses brancos assim meio inofensivos, o outro já vai perceber que alguma coisa estranha acontece quando ele não se lembra. Então o personagem tem um distúrbio, uma dupla personalidade mesmo, porque eles são bem diferentes um do outro e eles não têm consciência de que existem ao mesmo tempo. Para os dois, eles só não lembram do que aconteceu, eles sabem que tem um problema, como isso vai aparecendo
ao longo do livro. Surge até um psiquiatra que o lado inofensivo se consulta, e eu achei isso muito curioso, bem interessante mesmo, e eu acho muito legal, é uma coisa que me frustrou ao longo da leitura e que também me deixou curiosa ao mesmo tempo, porque como a gente só tem o lado deles da história, o que eles estão pensando, e as pessoas às vezes encontram com o lado inofensivo e com o lado assassino ou no mesmo dia, ou em dias diferentes, as reações são muito diferentes. Por exemplo, ele falou com uma pessoa quando estava na sua versão boazinha, e depois encontrou com a pessoa na versão mais, não lembro que falou com a pessoa quando estava na versão boazinha, e ele fica assim, por que essa pessoa está falando assim, tão como se me conhecesse tão bem, como se fosse tão próxima de mim? E isso vai acontecer em vários momentos, e eu fiquei curiosa para saber se ele realmente consegue enganar essas pessoas de que nada está acontecendo, ou o que essas pessoas pensam. E isso acontece também com a polícia. Um lado é meio provocador com a polícia, o outro lado está revoltado porque se acha inocente. Então, isso é muito legal na história, por isso eu acho que vale a pena ler esse livro, porque a gente tem esses dois lados muito bem apresentados e defendidos por cada narrador, digamos assim. Você fica muito curioso para saber o que vai acontecer até o final. Então é isso, pessoal, não deixe de participar dos sorteios que estão acontecendo. Eu vou deixar aqui embaixo os links do pessoal que está participando do Setembro Policial. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.